Rota do Turismo apresenta Fala Mulher. Aqui tem turismo, cultura, sabor e tradição. Apoio cultural Rotary Clube de Ribeirão Preto, Califórnia. Associação de Comunicação do Turismo Brasileiro. Contour Sertãozinho e Grupo Mulheres do Brasil. Fique ligado na próxima atração. Olá! Hoje vocês estão recebendo aqui na Rota do Turismo Fabrício Ronde. Ele que fez parte da história do Graals. Graals que em 2026 está completando 25 anos de Constituição, mas que na sua trajetória, antes mesmo da Constituição, a diretoria e vários voluntários se uniram para fazer o bem. E o bem é em pegar as pessoas que estavam em vícios de álcool, de droga, unir num espaço e mostrar que, sim, saúde mental importa e você é importante aos olhos de Deus ou daquele ser que você acredita que é muito maior do que nós aqui na Terra. Por isso, nesse momento, nada melhor do que o próprio Fabrício Ronde para falar quem é você. Bom dia, né, Adriana? Meu nome é Fabrício Ronde, tenho 49 anos, né? Sou casado com a Gisele e pai do Lourenço, de 3 anos. Sou um dependente químico em recuperação, né? Fiz minha internação no Graus em 2008. Fiquei 9 meses internado lá, né? Para poder voltar a me reconhecer, me conhecer minhas qualidades novamente, né? Porque quando eu estava no uso do álcool e das substâncias entorpecentes, eu perdi tudo, né? As minhas qualidades, bens materiais. Então eu tive que ter esse tempo para mim poder me reconhecer novamente. 9 meses foi um renascimento, mas como o Fabrício entrou nesse vício? Olha, eu comecei no álcool, né? Aos 13 anos, foi na reuniões familiares mesmo, né? Na ignorância do meu pai, que sempre foi alcoólatra também, né? Tá falecido há 2 anos e ao poder superior ele ficou 20 anos sem usar no final da vida dele, né? E eu pedi um copo com 13 anos da bebida de que ele estava tomando e eu gostei do efeito que ela fez na minha cabeça, né? Gostei do efeito e comecei a beber escondido, porque 13 anos de idade não era tão comum assim estar fazendo uso, né, de bebida. Você era tímido, Fabrício? Sim, Você acredita que isso incentivou você a gostar da experiência porque você ficou mais relaxado e começou a interagir com as pessoas? sim. O álcool me trabalhou no meu sistema nervoso central de uma maneira diferente. Me comecei a ter relacionamentos, né? Até conversar na família mesmo, com o pessoal de casa, mais próximo, né? E tudo tinha que ter o álcool, né? E então eu fiquei 20 anos no consumo do álcool. E aí, um certo tempo, o álcool já não estava fazendo o efeito esperado minha mente queria. E aí cruzei com a minha droga de preferência, né? Que é a cocaína. E aí fiquei mais 10 anos no consumo da cocaína. E do álcool e da cocaína, né? E aí foi uma. No começo estava sendo até que bom, vamos dizer assim. Porque eu costumo dizer que a droga não é ruim. O problema é as consequências. As consequências são terríveis, né? E houve Então, muitas consequências? sim, deixar de pagar contas de casa, deixar de levar o alimento para dentro de casa para usar ou para beber. Eu, no caso, não conseguia mais ver sem o álcool e sem a droga, né? Então eu não roubava, né? O dinheiro da minha família, né? Mais próximo, pessoal mais próximo. Chegava perto dos pais com a intenção de pedir dinheiro para usar ou para beber, né? Não aquilo, Fabrício, a família que mais sofre ou não? Vocês não estão nem aí. não, sofre.
a família acaba se tornando codependente, né? Das consequências do meu uso, né, de álcool e de drogas, né? Então, eu chegava perto do pai e de mãe, mas era para conseguir o dinheiro para poder estar usando ou bebendo. Então, sentimentalmente, já tinha perdido esse foco aí Qualquer de, vínculo, né? sim, qualquer vínculo familiar. Na verdade, não existia para mim um vínculo de pai, mãe, pai e irmãos, né? Eu só queria ter a necessidade de estar pedindo dinheiro para poder estar usando. Sua. Então se arrastou, né? Acredito que no começo até que estava legal, né? O consumo do álcool junto com a substância, mas depois foi me causando problemas, né? Claro. Porque faço parte dos 15% da população que não pode beber, porque eu tenho problemas com o vício. E como o Graal entrou na tua vida, Fabrício? Bom, o Graus, eu tenho uma dívida muito assim, eu sou muito grato, né, à pessoa do Dalto, que é coordenador, diretor do Graus, e da pessoa do Ailton, né? E eles me ajudaram aí, eu trabalhava para eles, na empresa deles, e em 2007, meu consumo de álcool e de droga foi extremamente destruidor. Praticamente todos os dias, eu não entendia como eu conseguia usar e beber todos os dias como eu estava fazendo. Em 2007 foi demais. Cheguei a perder aí uns 20 quilos, né, por conta do consumo. E aí, o que aconteceu? Em 2008, eu não estava aguentando mais. Eu não conseguia mais me enxergar no espelho como uma pessoa, né? Eu tava, eu me sentia com depressão, né? Tinha depressão pós-uso e eu tinha que trabalhar para conquistar o dinheiro para continuar o uso. E eu pensava só nisso. Fabrício, e aí eles eram os seus patrões, eles perceberam o seu envolvimento com tudo isso, e aí eles te convidaram para ir para o Graus. Quando você chegou lá, eu acredito que, para não perder o emprego, você aceitou. Mas aí existe aquele tempo de adaptação. Existiu algum momento que você falou, eu vou fugir daqui? Ah, Adriana, foi muito difícil. Isso daí, porque na verdade eu conversei lá com o pessoal, né? Na segunda, eu lembro como se fosse hoje, numa segunda-feira. Só que tinha que fazer uns exames, né? Para poder estar entrando lá, né? E aí na terça-feira fiz os exames e na quarta-feira já me internei. Então não deu muito tempo para mim ficar, vou ou não vou, né? Eu já tava com essa mentalidade de ir já, né? Então, chegando no Graus, os 2 primeiros meses meu foi terrível. Não vou mentir para você. Para tirar o álcool e a droga do corpo não é fácil. E aí a gente começa a ter quer ir embora todo dia. Essa que é a verdade. Eu todo santo dia eu queria ir embora. O final o coordenador Reginaldo, né, também tenho muita coisa que ele me ajudou, né? O Reginaldo, o Leandro Bazão também, que era o coordenador. Eles me pegavam, a gente começava a andar lá, caminhar lá no canavial, né? Porque só tinha cana em volta, né, da casa. E falavam para mim as coisas, né, as realidades que eu não estava conseguindo ver porque eu queria ir embora. Mas na verdade eu queria ir embora para poder voltar a usar o bebê, né? Na verdade eu não estava com saudade de ninguém, assim, estava usando isso como pretexto, né? Então, os 2 primeiros meses foi terrível. Chorava todo dia, né? Chorava. O coordenador Reginaldo, né? Que ele chegava em mim e falou, Fabrício, faz umas oração aí, em vez de você ficar conversando aí algumas coisas aí do mundo, né? Porque não é sugerido você ficar conversando coisas do mundo ou do passado. E aí eu comecei depois de 2 meses aí, que foi o mais pesado para mim, eu me dediquei demais ao meu tratamento. Eu me apeguei muito, né? Fiz bem feito o meu tratamento. E aí eu comecei a ter paz, comecei a entender o que a palavra de Deus estava dizendo no dia, os passos, né? Que é importante para a gente colocar em prática, ou tentar colocar em prática, que não é fácil. E eu fui me entregando pelo programa. E aí foi quando eu conheci, né, o poder de superior, que é Deus, né? E aí eu estava me conhecendo novamente. Isso foi, para mim, foi muito bom, muito gratificante. Tive paz depois desses 2 meses de tribulação. Tive paz espiritual dentro da casa. O pessoal todo o programa que o pessoal ia levar para a gente lá, eu me apegava, fazia aquilo.
Muitas das vezes eu fazia a gente falava deserto, né? Pegava a Bíblia e ia para um canto e fazia um contato com o poder superior, e eu me sentia bem com isso. Bom, na vida, a gente sempre tem experiências, e essa foi uma experiência que passou para você. Qual foi o lado mais difícil? Adriano, acredito que foi os 2 primeiros meses, né? Isso eu não consigo deixar de lado, porque foi terrível, parece que foi uma coisa que foi tirada de mim, né? É, imagina, você tem liberdade de estar fazendo as coisas, e de repente tudo você, não, você tem que pedir para fazer ou se adaptar, porque existem regras, né? E quando eu estava no mundo do álcool e da droga, não tinha regra, né? Eu fazia minhas regras, vamos dizer assim, para as coisas ruins. Então eu tinha muita facilidade de mentira, eu tinha muita facilidade de adaptação, né? Ou seja, eu vestia uma outra personalidade, dependendo de onde eu estava, para conseguir aquilo que eu queria, entendeu? E quando você está na interação, é você e Deus e a casa de recuperação te ajudando, dando as ferramentas. Teve um acolhido que falou para mim que ele tinha uma lábia. Você também desenvolveu essa lábia? Sim, com certeza. Quando eu estava na ativa, né? Eu usava todos os meus argumentos assim para conseguir aquilo que eu queria. Porque quando você está na ativa, o dinheiro vai embora. Vamos dizer assim. O dinheiro vai embora, né? E aí depois você tem que dar um jeito para continuar consumindo. Então, quando eu te falei, né, que eu chegava para conversar com pai e mãe, já não tinha sentimento. Só tinha querer estar usando do amor deles por mim, né? De alguma maneira, para me conseguir o dinheiro, né? E a lábia faz parte, sim, da dependência química. E nesse período você já era casado quando você entrou no Graus ou não? Isso você conquistou pós saída? Oh, sim, já era casado, né? A Liana foi minha primeira mulher, né? Ela ficou doente, né? Depois que eu saí e faleceu. E depois aí eu conseguia conhecer a Gisele, que é minha esposa hoje, e a gente tá há 13 anos junto, né? E graças ao Deus, meu filho Lourenço nasceu, que é a coisa mais importante para mim hoje, né? Nesse mundo. E já era casado, sim. Mas o que aconteceu? Quando eu entrei no carro do Leandro Bazão, que ele era o coordenador externo, eu não olhei para trás, Adriano. Não olhei para trás, em nenhum momento. Eu falei, eu vou me cuidar, vou fazer por mim, né? É importante essa aceitação, falar eu sou alcoólatra e eu preciso de ajuda e buscar essa ajuda. Sim, eu preciso de ajuda. E eu tinha ajuda do lado, né? Porque eu tinha os dois, tanto o Ailton como o Dalton, eram meus patrões na época, né? E eles entendiam mais do que eu. Na verdade, eu nem sabia o que, que era uma casa de recuperação. Eu nem sabia o que, que era um grupo de apoio, né? Então, eu não aproveitei essa oportunidade. Deus falou comigo de alguma maneira. E cheguei no Dalton num dia cedo lá, falei com ele. Ele falou: você tem que se internar. Eu lembro como se fosse hoje, né? Aí eu comecei a chorar muito, né? Porque tudo novidade, né? Mas eu fui, né? Hoje em dia, eu dou graças ao poder superior de ter conhecido essas pessoas na minha vida, né? E hoje que a minha Nada esposa, acontece por um acaso, né, Fabrício? sim, hoje a minha esposa Gisela, ela me ajuda muito também, né? É uma pessoa que está sempre comigo. Hoje em dia eu sou coordenador do Alcoólicos Anônimos, né? Toda quinta-feira a gente tem reunião e faço parte do Alcoólicos Anônimos, não tenho vergonha de falar, porque quando eu bebia e usava, todo mundo sabia. Então, quando eu estou na recuperação, buscando a melhora, eu também falo, porque para todo mundo saber, entendeu? Para a balança pesar, né? E hoje, quando nós fizemos esse convite para você vir aqui expor a sua história, por nenhum momento você falou, eu vou mostrar para as pessoas uma realidade que eu quero esquecer, ou não, isso é importante para você se manter sóbrio e fiel às suas crenças. Com certeza. Eu falando aqui um pouco da minha história, sabendo que vai alcançar algumas pessoas ou mais pessoas que estão mesmo na dificuldade que eu tive, com certeza para mim é importante. Um dia me estenderam a mão lá atrás, né? Então nada como eu fazer isso também, né? Sem querer ser superior a ninguém, porque a gente não sabe o dia de amanhã. O mundo está girando, né? Então, quanto mais pessoas estiver fora do mundo do álcool, das drogas, no caso, mais a população está mais segura, mais tranquila, né? E as famílias mais estruturadas.
E a gente vive numa sociedade que qualquer acúmulo de pessoas é motivo para bebida. E como que você tem conseguido resistir a essas bebidas e essas drogas que estão tão fáceis no mundo de hoje? Olha, como eu te falei no começo, né? Eu fiz meu tratamento bem feito. Então eu me enraizei aí na rocha, né? Fiz a minha estrutura na rocha, né? Então eu não tenho dificuldades, porque eu não entro em bar, eu não vou em local que pode me trazer certos tipos de pensamentos da antiga, né? Eu evito certos lugares, né? Quando eu saí da casa de recuperação, eu fiquei 2 anos sem sair à noite, para sair, para poder me firmar mais, né? Comigo mesmo, para poder dar sequência na minha vida, né? E hoje em dia eu vou em churrasco, aniversário com a minha família, mas eu sei onde que é o meu lugar. E eu sei até onde eu posso ir, entendeu? E aí eu vejo que isso está ficando difícil para mim, a minha mulher entende, aí eu falo, vamos embora? Vamos, ela vai embora, a gente vai embora e acabou, entendeu? Aquele velho ditado, Fabrício: dize-me com quem andas e eu te direi quem és. É Sim, realidade? realidade. Quando você está na recuperação, você tem que trocar os colegas. Não desfazer das pessoas, mas você tem que trocar o local, trocar os colegas que você anda, né? Os amigos, porque, na verdade, quando eu estava no uso de álcool de substância, eu tinha colega de boteco, né? Colega de boteco. Então, Eu falo que amigo é aquele que respeita aquilo que você diz. Eu quero, eu não quero e aceita. Quando você está na bebida ou na droga, você tem muito amigo que quer sugar aquilo que você pode dar. Mas quando você começa a não ter, os amigos fogem, né? com certeza. Então, é isso. Quando você está na ativa, você tem colegas de bar ou colegas de uso de droga, de substância. E quando você está em recuperação, você tem que saber onde você vai, né? Nunca desfazendo das pessoas, lógico. Um dia me falaram assim que através do meu comportamento, as pessoas iam ver, né? E elas iam tirar as suas próprias decisões daquilo que eu estava sendo feito para mim. Só que jamais, desde quando eu internei, eu não quis fazer para mostrar para ninguém, entendeu? Eu quis mesmo, foi para mim, né? Porque já não aguentava mais essa vida, né? Eu não tinha paz de espírito, não tinha nada. Perdi vários colegas aí de uso também que não aguentaram depressões, esse tipo de coisa aí, né? E acabaram tirando a vida aí. Então, é, tive esses problemas aí, então tudo gerou crise, mais crise, então tive que cortar isso, né? E foi na casa de recuperação que consegui obter essa vida que eu tô tendo hoje aqui. Fabrício, você falou que hoje você é voluntário lá no Alcoólicos Anônimos. O que o voluntariado traz de benefício para a sua vida? Nossa, muita coisa, né, Adriano? Só de eu estar falando um pouco da minha experiência lá, porque lá são todos iguais, né? De endereços diferentes. E eu poder partilhar aquilo que eu vivi ou que eu estou vivendo no meu dia a dia, ou na minha semana, ou relembrar alguma coisa da internação e saber que ali é sigilo, né? O pessoal vai escutar, aquele que quiser pegar para a vida dele, vai usar, igual eu faço muitas das vezes, né? Lá o pessoal mais velho que eu, né, no caso, e sempre tem alguma coisa que você vai levar de proveito para sua vida. E eu sou assim, tudo que eu vou envolvido em recuperação, eu tento trazer para minha vida. O bom, né? O lado bom. Eu acredito, não sei se você tem o mesmo pensamento, que às vezes você está passando por uma tortura tão grande que você fala assim: eu vou ajudar para quê? Eu não, eu estou precisando de ajuda. Só que quando você sai daquele teu universo do eu e você começa a olhar ao teu redor, você vê que o teu problema ele é tão pequenininho e quando você faz uma coisa simples que você muda a realidade de alguém, eu falo que aquilo não tem preço, ele tem valor. Para mim é assim, e para você, como você Ô, sente na Adriano, pele. eu penso igual a você, né? Tudo que a gente poder estar fazendo para estar ajudando, primeiramente, o beneficiário sou eu, entendeu? Porque eu vou estar fazendo aquilo que eu vou estar sentindo no momento. Então, eu vou estar partilhando um pouco da minha história de ativa e de recuperação, dependendo do dia. Então, quer dizer, e eu acabo pegando outros depoimentos de outras pessoas que estão também na recuperação.
e pego para minha vida e vou levando. Entendeu? Hoje eu tenho 17 anos aí de sobriedade, né? Graças ao Deus, graças ao meu poder superior, né? Graças à minha família que me ajuda bastante, né? E falo, evito certos lugares, né? Não me coloco à prova, não me coloco em risco até hoje, né? Faço tratamento com a psicóloga, faço tratamento com o psiquiatra e tudo que é sugerido lá no Graal, foi sugerido para mim, e tento fazer. Uma religião de escolha e dar sequência na vida. Não podemos Legal. parar. Fabrício, qual o recado que você deixa para os diretores, voluntários e para os próprios acolhidos que, nesse momento, enfrentam aquela dificuldade que você já enfrentou? Eu vou dizer para os acolhidos que no começo parece que é uma loucura, né? A gente tá internado. Mas depois que passa algum tempinho lá, que começa a sair o álcool e a droga do corpo, dizer que vale a pena, né? Depois tudo que você. As portas se abrem no mundo para você, tanto materialmente como espiritualmente, né? Vamos dizer assim, porque quando tá nativa, materialmente a gente perde tudo, né? Não tem jeito. Então, dizer que vale a pena ficar. Hoje eu falo, olho para trás e falo, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, foi ter ficado esses 9 meses no Graus, que me estruturou, me deu as ferramentas para poder estar usando aqui fora. O mundo aqui fora tá do mesmo jeito, não mudou nada, tá? Só quem muda é a gente que faz o tratamento, mas vale a pena. E dizer para os diretores, né, principalmente para o Ailton e para o Dalton, né, o Solaris também, né, me ajudou bastante. Quando eles iam fazer as reuniões lá, o Solaris um dia falou para mim assim, ó, o que tem de bom na rua depois das 10 horas da noite? Então, ó, depois de 17 anos, ainda trago comigo isso, né? E da pessoa do Dalton também, que ia fazer as reuniões com o Laírcio, né? Sempre a gente estudava o Evangelho, né? E poder dizer que agradeço eles, né, de fundo do coração, apesar da distância, a gente que tem, cada um tem sua vida, né? Eu entendo como que é, mas são pessoas que fazem parte da minha vida, né? Não tem como tirar. E agradeço muito a oportunidade que eles me deram. E estou fazendo jus a isso daí. Não por querer me vangloriar nem nada, mas para poder mostrar para o meu filho que vale a pena estar na sobriedade, que eu não nasci bebendo nem usando droga. Posso dizer, então, que Graus salvou sua vida? Sim, sim. Se não fosse o Graus, nem sei estaria aqui conversando com você agora, né? E acredito que todo mundo que vai no Graus levar uma mensagem, isso é pro acolhido. Pega a ferramenta, pega, sempre tem alguma coisa que a gente pode estar usando. E faz o tratamento bem feito, vale a pena. Depois o sorriso da sua família, sim, vale. Eu vejo nessa sua emoção, Fabrício, o que eu tenho certeza que a sua família também está sentindo. Com certeza. É, o importante é que eu tô livre, né? Hoje, do álcool e da droga, e eu posso dar meu amor para eles. E agradeço todo mundo do Grau, né? Pessoal aí é maravilhoso. Não posso esquecer também do seu Zé Tremesquim, né? Que sempre tem uma palavra de conforto pra gente. Fabrício, eu quero agradecer imensamente você ter disponibilizado do seu dia, da sua hora, para estar vindo falar aqui sobre o Graus, por dar essas palavras e alertar aos jovens. Mas hoje, como pai, que teve o teu pai que te ofereceu um copo de cerveja, hoje, como pai, o que você diria aos pais para oferecerem aos filhos? Toma muito cuidado, né? O que você está oferecendo pro seu filho, né? Porque o alcoolismo começa dentro de casa aí, né? Com- E o pessoal tem que se ligar com isso daí, né? Não começa fora de casa, às vezes, a maioria das vezes é dentro de casa mesmo. Então toma cuidado aí o que você está oferecendo pro seu filho, né? Abraçar mais seu filho, beijar e dizer que ama, né? Isso não tem preço. E pegar ele pela mão e levar para uma igreja para conhecer esse Deus mais cedo, Com porque certeza. isso eliminaria muitos problemas. Com certeza. É melhor do que levar ele em bar, né? É, eu vejo aí hoje ainda, né? Quando eu tô passando aí, eu vejo crianças com pai no bar. Acredito que
a pessoa não tem estrutura para se informar sobre isso daí, porque mais para frente vai ser problema. Pode ser que seja problema, né? E evitar de certos lugares, levar seu filho a certos lugares, levar para a igreja, que é importante estar um poder superior a escolher uma religião de escolha para poder dar continuidade na vida, né? Fabrício, muito obrigada, viu? Obrigado, Adriana. A Rota do Turismo nasceu para você, mulher, que ama viajar e descobrir o turismo regional brasileiro. Também é um canal de comunicação para as mulheres unidas, aquelas que sentem prazer em ver o sucesso de outras mulheres. Tenha todas as notícias na palma da sua mão. E se você quiser mostrar o seu negócio, saiba que aqui é o local perfeito para você. Rota do Turismo. Aqui você atrai mais pessoas para o seu negócio. Rota do Turismo, o canal de comunicação do turista conectado.